Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje a nossa quinta lição, a nossa Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovem. Nós estamos estudando nesse trimestre o padrão bíblico para uma vida cristã abençoada, né? As realidades que a gente precisa ficar atentos sobre o que as Sagradas Escrituras nos ensina, a realidade da vida cristã, do Deus da Bíblia, do pecado, da santidade, santificação, da salvação, tá? São temas que nós, como servos de Deus, precisamos observar na nossa caminhada cristã. O título da nossa quinta lição é a realidade bíblica da santificação cristã. A realidade da santificação. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele vai dizer que sem santificação é impossível ver a Deus, chegar a Deus, tá? Então a gente precisa viver uma vida de santidade. É fácil? Não. Se não observarmos ao que a palavra de Deus diz, se não vivermos uma vida de oração, de jejum, de consagração da nossa vida a Deus, tá? Não tem como a gente permanecer dessa maneira. Lembrando que nós fomos tirados do mundo, tá? Jesus, na sua oração sacerdotal, registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 17, Jesus vai dizer que nós não somos do mundo, assim como ele do mundo não é. Então nós somos tirados do mundo, tratados, né, pelo Santo Espírito de Deus, capacitado, revestido e enviado de volta ao mundo, não como parte dele, mas para anunciar o reino de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, sem santificação, não tem como permanecer separado do mundo, tá? Então, vamos estudar nessa lição sobre esse tema, santificação, tema relevante para a nossa caminhada cristã. Tá? Nosso texto áureo, o texto principal, está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Resumo da nossa lição: a santificação não somente é possível, mas também é esperada por Deus em nossa vida. O que é santificação? Se fôssemos resumir o que é santificação, tá? Santificação nada mais é do que vivermos de uma forma que agrade a Deus. Qual é a maneira de eu viver que agrade a Deus? Aí eu vou começar a observar o que é aquilo que eu faço, que eu entendo que a Bíblia diz que ainda desagrada a Deus. Então, se desagrada a Deus, eu vou deixar. Viver em santidade, viver em santificação é isso. É fazer aquilo que agrada a Deus e deixar de praticar, de viver, de falar, de ouvir aquilo que desagrada a Deus, que não vai cooperar, não vai contribuir para uma vida de santidade, para o meu crescimento espiritual, certo? Então, os objetivos da nossa lição é enfatizar a santidade de Deus, conscientizar-nos de que a santificação é um processo, é contínuo, ele não pode parar, e compreender o que é a santidade na prática. É uma vivência, tá? É uma maneira, um modo de viver. A santificação é uma palavra que vem do grego, e chamado agiasmos, e tem o sentido de tornar-se santo,
consagrar a alguém, separar-se do mundo, apartar-se do pecado. Então, santificação é tirar, separar, santificar-se, né? Tornar-se santo, estar apartado do pecado. O que levou Adão e Eva a perder o paraíso, a ser separado de Deus, houve a quebra da aliança, houve uma ruptura ali, porque o pecado faz separação com Deus, porque Deus é santo. Tá? Então, o que levou o primeiro casal a ser expulso do paraíso foi o pecado. Quebrou-se a santificação. A partir do momento que Adão comeu do fruto, percebeu que estava nu. Sentiu-se vergonha. Então, o pecado, quando nós temos a consciência cristã e pecamos, nos sentimos mal, porque o Espírito Santo sente, nós sentimos, tá? Que houve uma falha que precisa urgentemente ser reparada. Tá? Então, a santificação exige que vivamos em íntima relação com Deus, com o Espírito Santo. Tá? Então, o nosso texto bíblico de referência, a nossa lição está na carta, primeira epístola universal, escrita por Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, versículo do 13 ao 20. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocai o Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, através aqui do apóstolo Pedro, uma recomendação para que nós, como cristãos, como seguidores, como filhos de Deus, logo sigamos aquilo que o Senhor apregoa. Ou seja, Deus diz, eu sou santo. Logo, vocês, como meu povo, têm que ser santo. Não pode ser de outra maneira, tá? Então, a santidade é característica moral e prática da fé cristã. Santidade, separados, tá? Separados, nós fomos separados. Por que é que o cristianismo, ele é tão perseguido? Já parou para pensar sobre isso? Por que é que o cristão é tanto perseguido em relação a outras religiões? Justamente por causa dessa ideia de separado, de tirado. O cristão Jesus, o cristão, ele não é igual a todo mundo. É porque ele é melhor? Não. É porque Jesus é o único Deus. Não existe deuses, tá? Deus disse, ouve Israel, eu sou o único Deus, não existe Deus fora de mim, tá? Então, quando o cristão fala que só existe um único Deus, que só ele deve prestar culto, adoração, Jesus vai falar isso. Quando o diabo tenta Jesus, né, no deserto, para que Jesus ceda, aí Jesus diz, vai Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só ele prestará cultos. Então não existe Deus fora do Deus eterno, né, do Deus criador de todas as coisas. Então o cristão, ele prega, ele vive, ele anuncia, ele defende isso. As demais religiões, elas se unificam. Tudo é Deus, tudo pode ser Deus, o homem pode ser Deus, a natureza pode ser um Deus. Não é assim. Por isso que o cristão ele é perseguido,
justamente por causa disso, porque ela é exclusivista. Deus não divide a sua glória para ninguém. Tá? Então, a gente tendo esse entendimento, a gente vai entender porque santidade é característica moral e prática de vida da fé cristã, do cristão. É um dos ensinos mais presentes nas Escrituras. Santidade, santificação, separação, tá, do mundo. Sem a gente entender isso, fica difícil, tá? Eu não posso ser discípulo de Cristo e viver uma vida como todo mundo vive, como aqueles que não têm Cristo vivem, tá? Eu me senti superior? Não, de jeito nenhum. Nós somos sal e luz da terra. Jesus vai dizer que nós somos sal e luz da terra, lá em Mateus capítulo 5, justamente para, ao chegarmos, as pessoas sentirem-se atraídas. Não é que eu vou ter um ar de superioridade ou de inferioridade, de jeito nenhum. Representante de Cristo é onde eu chego, onde nós cheguemos, né, o Espírito Santo na nossa vida, a luz de Cristo em nós, a maneira de falarmos, de nos dirigirmos, de nos portarmos, atrairá outras pessoas a Cristo. Uma pessoa que não tem Deus, que está atribulada, e conversa com um cristão que tem o Espírito Santo na sua vida, tem uma vida de santidade, aquela pessoa vai sentir-se atraída, amada, e o seu coração vai desejar conhecer, provar daquilo que vivemos. Porque o Espírito Santo está em nós, e aquela alma daquela pessoa vive aprisionada, escravizada, e ela faz sentir desejo de ser liberta daquela situação a qual vive. Então, se eu sou cristão e não vivo uma vida desta maneira, que exemplo eu vou dar? Que sal eu vou ser? Que luz eu vou ser? Entende? Então, quando a gente entende esse princípio de santidade, de ser separado, de ser de Deus para Deus, né, de ser luz, facilita, porque desperta em nós, opa, eu preciso me posicionar, eu preciso assumir a responsabilidade que é atribuída, de quê? De representar meu Pai. Meu Pai me deu a salvação, me resgatou através do seu Filho, mandou o seu Espírito Santo para habitar na minha vida, para me ensinar, para mim, entende? Então eu sou representante do meu Pai aqui na Terra. Então eu vou ser exemplo, glorificar o meu Pai na minha vida, na minha maneira de ser, tá? Então, sem santidade, ninguém verá a Deus. A santidade, ela é desprezível para o mundo, tá? Pois ela faz parte do caráter de Deus. A santidade faz parte do caráter de Deus. E o mundo despreza, abomina a santidade. Meu corpo, minhas regras, faço dele o que quiser, isso que o mundo apregoa. Tá? Não existe limites. Tudo pode ser mudado, pode ser relativizado, pode ser feito, e ninguém pode me dizer que está certo ou está errado. Esse é o entendimento dessa cultura pós-moderna, desse relativismo exacerbado que a gente vê aí nessa sociedade, tá? Então, Deus é santo. Para Deus, a santidade é necessária aos que o seguem. Se Deus é santo, logo o seu povo tem que ser um povo santo separado. O primeiro tópico da nossa lição, a santidade de Deus. Deus é santo, o Senhor Jesus é santo, o seu Espírito é santo, tá? O primeiro motivo pelo qual os cristãos ensinam e buscam a santidade de Deus é porque Ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo, ó, no que diz Pedro, 1 Pedro, aqui no nosso texto áureo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, Deus, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é só dentro da igreja. Nós mostramos que somos cristãos quando estamos fora da igreja, longe da igreja, sem a vista daqueles que nos conhecem, tá? Quando estamos no meio de pessoas que não nos conhecem. Aí é que nós mostramos se somos cristãos ou não. Não esqueçamos de que Deus está nos vendo. O Espírito Santo está em nossa vida. Vamos entristecê-lo? Tá?
A gente precisa observar isso. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus falando através do apóstolo Pedro. Sede santo, porque eu sou santo. Como é que vocês me representam? Chamam de povo de Deus, de cristão, aquele que segue a Cristo, se estão vivendo igual a todo mundo. Entende que não encaixa, não dá certo? Então a gente precisa observar isto. O Senhor Jesus é santo. Jesus andava no meio de pessoas pecadoras, sim, mas sem ser afetado pelos pecados destas. Ele foi oferecido como um cordeiro imaculado, sem defeito, sem falha, sem pecado, tá? Até o próprio inimigo reconhecem que Jesus é santo. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 34, está lá quando Jesus chega ali em Cafarnaum e é deparado com um homem que está ali endemoniado. E antes de Jesus libertar aquele homem daquele espírito imundo, o espírito imundo diz: bem sei quem és. És o santo de Deus. Então, os próprios demônios reconhecem, temem e tremem diante do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é santo, tá? A gente observa aqui um paradoxo entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei. Os mestres da lei não andavam com essas pessoas, não se dirigiam a essas pessoas, porque essas pessoas eram pecadoras. Eles se autodenominavam santos, perdoados, justificados, já com a garantia de entrada no céu. Jesus vai mostrar justamente o contrário. Jesus anda no meio das pessoas necessitadas, desprezíveis para a sociedade, rejeitadas pela sociedade, mostrando que o reino de Deus é estendido a todos. Tá? Então, a todos. Aqueles que se achavam justificados, perfeitos, que não se misturavam com aqueles que precisavam, não iam anunciar verdadeiramente o evangelho até aqueles que precisavam, sentiam-se justificados. Nós observamos na oração lá do publicano e do fariseu. O publicano reconhecendo seu pecado, nem ao menos eu consegui olhar para o céu dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. O publicano não sou como essas pessoas pecadoras, dou dízimo, faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Então Jesus disse: este que reconheceu seu estado deplorável, saiu perdoado, justificado, e aquele que se autoexaltou, não saiu justificado. Olha a diferença, tá? Então, os próprios demônios reconheciam que Jesus é santo. Santo, santo e santo. Jesus derrotou o diabo na cruz, sim, mas quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, Jesus venceu o diabo através da palavra, de uma vida de oração, de uma vida de santidade. Jesus estava ali como homem, quando jejuando 40 dias, 40 noites, o diabo aproveitou, opa, ele está frágil, fisicamente, precisando de alimento, esta é a minha oportunidade. Só que Jesus tinha intimidade com Deus, tá? Jesus estava ali como homem, tinha intimidade com Deus, centrado na palavra de Deus, tá? Foi tentado pelo diabo, nós somos tentados todos os dias. Se não estivermos alinhados numa vida de santidade, de oração, de consagração, de vigilância, é vencido. Então, em tudo, irmãos, Jesus deu exemplo. Jesus deu exemplo, tá? Ele em nenhum momento Jesus deixou de fazer a vontade de Deus. Em nenhum momento Jesus deixou de fazer a vontade de Deus. Então Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito do Pai é santo. E ele habita em nós. O Espírito que Deus deixou para nos guiar é chamado de Espírito Santo. Né? Em Efésios, capítulo 4, versículo 30,
O apóstolo Paulo escrevendo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque ele é uma pessoa. Ele está em nossa vida a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Esse amado Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, ele se alegra quando nos alegramos. Ele se alegra quando estamos alinhados com a vontade de Deus. Ele se alegra quando dobramos nosso joelho diante do Altíssimo e glorificamos o seu nome. Ele nos ajuda nas nossas orações, nas nossas fraquezas. Então, como é que nós vamos entristecer o Espírito do Pai que está em nós? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos, não ficarão órfãos. Eu mandarei o Espírito Santo, o meu Espírito Santo, que testificará de mim, que me glorificará. Entende? Então, quando vivemos uma vida pautada pelos princípios da palavra de Deus, isso é extraordinário. É extraordinário fazer a vontade de Deus, tá? Ele cumpre em nós a profecia de Ezequiel, o Espírito Santo de Deus, que está lá registrado lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, onde Deus diz: e vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Tá? Então, o Espírito Santo habita em nós. É impossível tudo isso aqui que Deus falou aqui através do profeta Ezequiel, sem a ação do Espírito Santo, sem o Espírito Santo estar envolvido nisso aqui. Sem o Espírito Santo não existe santidade, não existe como chegar ao céu. Por quê? Porque Jesus é a porta, sim, mas nós só chegamos até Jesus porque o Espírito Santo, ele nos convence de que estamos afastados de Deus, de que precisamos nascer de novo. Jesus conversando com Nicodemos em João capítulo 3. É necessário nascer da água e do Espírito. Então, sem o Espírito Santo, nada feito. Ninguém chega a Deus se não vier através do Espírito Santo de Jesus. Entende? Então, o processo de regeneração na vida do cristão, do nascer de novo, acontece através da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Jesus chegou em Cafarnaum e leu lá a passagem do profeta Isaías. Porque o Espírito de Deus está sobre mim. Entende? Então, sem o Espírito de Deus, nada feito, tá? Somente pela atuação do Espírito Santo conseguimos aplicar a santidade em nossas vidas. O segundo tópico da nossa lição, a santificação como um processo. A santificação posicional, a santificação progressiva e a santificação perfeita ou final, tá? Então, a santificação, ela precisa ser contínua, constante, progressiva, né? Diariamente, nas nossas vidas, precisamos aplicar, viver a santificação. A santificação é inicial porque todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus, que aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador, imediatamente nós somos santificados, somos regenerados. Ou seja, nascemos de novo, tá? Todo aquele que foram salvos em Cristo Jesus são santos. Ainda que passemos por tribulações, nem sempre demonstremos a perfeição, né? Mas mesmo assim nós somos chamados santos. Por quê? Porque nós somos pecadores, sim. Estamos nesta terra, somos sujeitos a pecar. Não é que o cristão goste de pecar, fique vivendo uma vida de pecado. Mas nossa natureza, ela é tendenciosa e Deus sabe disso. Por isso que o processo de santificação é contínuo, tá? Então, na santificação posicional aqui, a partir do momento
que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. Imediatamente nós nos tornamos santos, fomos perdoados. Deus olha para nós através do seu Filho Jesus Cristo e nos vê justificados, santificados, tá? A partir daí, segue-se um processo contínuo de santificação, tá? Quando Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, ali da igreja de Corinto, Paulo cumprimentou os irmãos dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. 1 Coríntios capítulo 12. Então, olha, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha vários problemas. No entanto, Paulo chama de santo, né? Eles tinham dificuldades em assuntos relacionados à união, era um problema, nós vemos isso lá no capítulo 11, aqui de 1 Coríntios, quando Paulo vem tratar a respeito do que estava acontecendo ali na Santa Ceia, tá? Eles tinham problema na justiça, nos tribunais, tolerância com atos sexuais dentro da igreja, reprováveis, a administração dos dons espirituais. Então, eram vários problemas ali na igreja, entre os irmãos de Corinto. Então, como aquele grupo de crentes poderia ser chamado de santo? No entanto, Paulo dirige-se a eles, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Erramos, pecamos, mas a diferença entre quem peca ou sem querer, né, e aqueles que pecam tensionalmente, sabendo que estão errados, que aquilo vai levar a uma perdição, vai afastar de Deus, e continua na prática do pecado, sem arrependimento, cauterizando a mente no meio da igreja, e não se arrepende. Existe uma grande diferença daqueles que pecam, às vezes sem querer, imediatamente se arrepende, se entristece, pede perdão a Deus e vai vivendo uma vida, né, buscando sempre viver uma vida na presença do Senhor, e aqueles que vivem praticando sem levar em conta as consequências, né? A mente já cauterizou e não está mais nem aí para o que a palavra de Deus está dizendo, tá? Então, o fato de não sermos perfeitos não nos isenta de andar em santidade, pois é preciso continuamente uma mudança de vida. Nasceu de novo, a gente tem que mudar de vida. Regeneramos em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, mudança de vida. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança das vestes, mudança no falar, mudança, entende? Então a gente muda porque nós não somos mais iguais a todo mundo, tá? Nós somos o povo de Deus, a noiva do Cordeiro, uma noiva imaculada, que se preza, que se cuida, que se policia, tá? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Existe também a santificação progressiva. Nós somos chamados por Deus para seguir em frente na nossa caminhada cristã. Nunca parar, estagnar ou retroceder. Olhar para trás, olhar para o lado, né? Olhar para Cristo e seguir adiante. Cada ocasião em que um servo de Deus resiste ao pecado, ele não somente glorifica a Deus em suas ações, mas também cresce em santidade, e esse crescimento nos leva a ser mais parecido cada vez mais com Cristo Jesus. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus diz: aprendei de mim, aprendam comigo. Que diferenciavam os ensinamentos de Jesus dos fariseus? É que Jesus ensinava, vivia aquilo que ele ensinava. Aí o povo ficava abismado. Quem é esse que ensina? Fala com autoridade, ele fala diferente, ele fala de uma maneira que toca em nós. Entende a diferença entre viver e falar, ensinar aquilo que vive, e aqueles que apenas falam, mas não vivem, não dá fruto. O fruto não justifica suas palavras. Entende? Então, a progressão na santificação envolve uma ação contínua do indivíduo, tá? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Está aqui Paulo escrevendo
Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, que a vossa santificação, tá? Então, há um trabalho conjunto entre a vontade de Deus na vida do homem e a ação do homem, tá? A vontade divina é que guardemos o nosso corpo de qualquer contaminação, né, que advenha de um ato desaprovado por Deus, tá? Então, Deus trabalha conosco. O Espírito Santo age na nossa vida, mas nós temos que dar a contrapartida. Tá? Se Deus diz que Ele é santo e Ele exige que o seu povo viva uma vida de santidade, é porque nós somos povo dele. Tá? Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz, se o meu povo, olha, Deus chama de seu povo. Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, né? Se afastar do mal, voltar-se para mim, em outras palavras, eu, Deus, o seu Deus, ouvirei, perdoarei os teus pecados, sararei a tua terra. Então Deus diz, se o meu povo, aí diz, eu ouvirei o meu povo, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá? Então é necessário a gente observar o que Deus está dizendo na sua palavra. E existe a santidade perfeita, ou a santidade final, que é o que Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, quando chegaremos à estatura de varão perfeito, quando Jesus nos tirar daqui. João, na sua epístola, capítulo 3, versículo 2, João vai dizer, porque assim como ele é Cristo, seremos, tá? Corpos transformados, igual ao corpo que Cristo tem, nós teremos, tá? Então, neste mundo, teremos de lidar sempre com conflitos que podem nos levar ao pecado, mas quando formos glorificados, quando o nosso corpo for transformado, quando estivermos para sempre com o nosso Senhor, não nos preocuparemos mais com os desafios com que passamos neste mundo, a fim de não pecar, né? Não pecaremos mais, nem estaremos sujeitos à morte, tá? E estaremos no estado de santificação perfeita, assim como é o nosso Jesus Cristo, tá? Então, no processo de santificação, temos de orar, de ler, de estudar a palavra de Deus, de jejuar e desejar viver de modo separados para Deus. E é bom a gente fazer aqui uma distinção entre santificação e justificação. A santificação, ela precisa entender essa diferença, tá? A justificação, Deus atribui ao crente quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, tá? A própria justiça de Cristo, a partir de então, Deus vê esta pessoa como se ela tivesse morrido para o mundo, sepultada, e ressuscitou novamente com Cristo em novidade de vida, tá? Então, em Cristo, Deus nos vê justificados, perdoados, tá? Através de Cristo. O batismo nas águas simboliza o quê? A morte, o sepultamento, na verdade, o sepultamento de quem já morreu, tá? Se alguém morre, obviamente, literalmente falando, essa pessoa vai ser sepultada, certo? Porque já morreu. Então, o batismo, né, exemplificando aqui, nas águas, simboliza isso. O sepultamento de quem já morreu para o mundo, para os prazeres do mundo, para os costumes, as práticas do mundo. E nascemos juntamente com Cristo, para uma nova vida em Cristo Jesus, tá? Uma novidade de vida. Paulo vai descrever isso lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4 a 10. Então, é uma mudança que ocorre de uma vez por todas, a justificação. Uma vez nascemos de novo, aceitamos a Jesus como Salvador, somos justificados. Não existe uma segunda, terceira, uma quarta justificação, um processo de aperfeiçoamento da justificação. Uma vez justificado, sempre justificado. Ah, mas a pessoa pode perder a salvação? Pode, se abandonar Jesus Cristo, porque não existe outro caminho que conduza
a Deus, tá? A santificação, em contraste, é um processo progressivo que ocorre na vida do pecador regenerado, momento a momento, constantemente, diariamente, progressivamente. Todo dia nos santificando em Cristo Jesus. Enquanto estivermos aqui, nesta terra, nós precisamos nos santificar. Como, pastor? Orando, consagrando nossa vida, jejuando, lendo, estudando, aplicando os ensinos da palavra de Deus na nossa vida e sendo exemplo. É o que Jesus diz: sede meus imitadores. Paulo diz: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Tá? Jesus disse: vocês serão salvos, são salvos em luz. Ou seja, dá o exemplo, seguir o que Jesus ensinou. Atos 2,42 diz que os irmãos perseveravam na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Havia unidade, né? Um mesmo propósito, um mesmo objetivo. Tá? Lembremos, nós somos peregrinos aqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Logo, não viveremos como se fôssemos daqui. Tá? Adequar-nos ao mundo. Não é o mundo que tem, não é nós que temos que nos adequar ao mundo. Né? Nós somos dos céus. Tá? Então, o cristão ele sempre vai estar em choque com as ideologias anticristãs. Não tem como ser de Cristo, pregar o Evangelho, a palavra de Deus, e estar de mãos dadas aplaudindo essas ideologias, esses ensinamentos contrários à sã palavra de Deus. E finalizando aqui, o terceiro ponto da nossa lição, a santidade na prática, né? A santidade na vida diária. Somos santificados pela palavra e a santidade nos conduz para o céu, tá? A santidade na prática, a santidade na vida diária, é nosso modo, nossa maneira de viver. Como filho de Deus, devemos ser presentes onde Ele nos enviar e ali refletir a sua glória. É o seu exemplo, é seu modelo, é ser a luz, é ser o sal. O desejo do Senhor é que sejamos santos, interagindo com o ambiente que nos cerca. Afinal, somos o sal e luz da terra, conforme Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, onde Jesus está discorrendo ali sobre o sermão da montanha. Né? Então, manifestar a santidade de Deus em nossa vida cotidiana, seja no ambiente acadêmico, profissional, familiar, tá? Em nosso lar, nós somos cristãos. Em qualquer lugar que formos, que estivermos, né? Somos cristãos. Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está falando ali sobre sermos testemunhas, ele diz: serás minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde você está, na Judéia, onde você for, Samaria, até os confins da terra. Onde está indo, onde chegar. Testemunha. Não é ser cristão apenas dentro da igreja, apenas no meio dos conhecidos, cristão, e se eu chegar num lugar onde as pessoas não me conhecem, eu vou viver como se eu não fosse cristão. Tá? Deus está vendo, o Espírito Santo está em nós. Então, ser cristão é ser cristão em e onde chegarmos, tá? Então, a manifestar a santidade em nossa vida cotidiana, em qualquer lugar. Devemos experimentar a santidade em todas as áreas da nossa vida, inclusive jovens, né? No namoro. Em todas as áreas da nossa vida, inclusive no namoro. Se eu entendo que meu corpo é templo do Espírito Santo, né, não posso viver com a ideia de meu corpo, minhas regras, conforme apregoam, ensinam, né, essas feministas. Meu corpo, minhas regras, faço dele o que eu bem entender, ninguém tem nada a dizer contra. Não é assim que diz, né? Efésios novamente, 4, capítulo 3, 30. Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Se meu corpo é santo, é puro, eu vou viver por onde? Tá? Então, inclusive no namoro, tá? Não tem essa de meu corpo, minhas regras, eu faço dele o que eu bem entender. Como servo de Deus, não. Essa mente é a mente de quem não tem Cristo, pois isso desagrada ao Senhor. O namoro é um tempo de conhecimento e não de prática sexual.
Seu corpo é santo, moça. Jovem, seu corpo é santo. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Não se precipite. Não avance, né? Então, se policie em nome de Jesus, tá? E outra coisa, viu? É homem e mulher. É macho e fêmea. Um só homem, um só mulher, tá? Casal, biblicamente falando, é assim que Deus estabeleceu. Um só homem, uma só mulher, macho e fêmea, monogâmico. Tá? O que passa disso é procedência maligna, tá? A santidade de Deus em nós deve ser vista em nossas ações, né? A nossa forma de vestir, a nossa forma de trabalhar, de conviver com outras pessoas. Santos de Deus não se portam de forma vergonhosa, seja no trabalho, seja no ambiente escolar, seja na família, seja na comunidade, onde for. Ele se policia, entende? Pessoa santa tem uma linguagem que inspira os ouvintes a pensar nas coisas de Deus. Palavras que saem dos nossos lábios tem que trazer paz, tem que trazer vida, tem que trazer equilíbrio, tá? A gente precisa nos policiar. Jesus diz que a boca expressa, fala o que o nosso coração está cheio. Então, aquilo que o nosso coração está cheio, a boca vai expressar. Entende? Glória a Deus. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo não se envolve em negócios reprováveis. Se mantém fiel em qualquer ambiente, mesmo que ninguém esteja olhando, pois esses são traços do caráter de quem vive e quem vai para o céu. Tá? Então, a santificação é vista pelas pessoas que nos cercam. Tá? Então, a gente tem que ser um exemplo diariamente de que somos de Cristo e somos santificados pela palavra, tá? Jesus, no Evangelho escrito por João, capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal, oração intercessora, Jesus diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem é a verdade? Jesus. No capítulo 14 aqui de João, capítulo, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. A tua palavra. Ó, é a verdade, Jesus dizendo aqui no versículo 17, tá? Então, o Senhor nos mostra que o tempo dedicado à leitura tem uma enorme influência em nossa vida espiritual, especificamente para a santidade. À medida que nos dedicarmos à leitura da palavra, à meditação, ao estudo da palavra de Deus, entendemos ser melhor o caminho de Deus para a nossa santificação, tá? E a santidade nos conduz para o céu, que é o nosso alvo, que é o nosso destino, aquilo que tanto almejamos, tá? Existe em nós uma consciência que nos diz o que fazemos de certo ou errado, e é com esse juízo um sentimento de alegria ou de culpa a partir daquilo que fazemos, que praticamos, que falamos, que vivemos, tá? Então, se cremos na vida eterna, devemos também crer que um dia estaremos diante do nosso Deus, onde o nosso Pai nos dirá: entrai, vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor. Então essa é a nossa bendita esperança, tá? A santificação é importante porque sem ela, ninguém, absolutamente ninguém, verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Amém? Então este é o resumo, né, da nossa lição, a realidade bíblica da santificação. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa.